China está presa na zona cinzenta do mar da China Meridional. Um dos muitos aforismos chineses vividos é o Shongdao Fuze, que descreve uma carroça seguindo os mesmos rastros de uma carroça capotada mais adiante na estrada. É uma metáfora para repetir o mesmo erro, apesar do aviso prévio. A recente política da China para o mar da China Meridional se encaixa nesse cenário. O uso de táticas cada vez mais severas de zona cinzenta, tão severas que beiram o que tradicionalmente se reconhece como atos de guerra, está produzindo retornos descrescentes para a China. O governo chinês deveria chegar à conclusão de que seus interesses são melhor atendidos buscando uma solução amigável com outros reclamantes. Infelizmente, porém, isso quase certamente não acontecerá. A capacidade da China de mobilizar navios da Marinha, da Guarda Costeira e da Milícia Marítima do mar da China Meridional é incomparável à de qualquer outro país do Sudeste Asiático, e a diferença está aumentando. A China é líder mundial em tática de zona cinzenta, tanto em inovação quanto em experiência operacional. Apesar dessas vantagens, no entanto, as táticas de intimidação da China durante o último ano foram amplamente ineficazes. Embora reticente em confrontar a China publicamente, a Malásia continua sua exploração de hidrocarbonetos em sua própria zona econômica exclusiva, apesar dos protestos do assédio da China. A Indonésia alegou ter expulsado navios da guarda costeira chineses que tentavam interferir nas operações de perfuração em águas indonésias. Pequim, em especial, desaprova que vizinhos recebam militares americanos na região, mas a Malásia e a Indonésia continuam participando do exercício conjunto com as Forças Armadas americanas. Alguns pescadores vietnamitas continuaram a sofrer agressões, espancamentos e confisco de seus peixes por agentes da lei marítima chinesa. No entanto, embora cauteloso em alarmar a China, o Vietnã realizou uma atividade de treinamento humanitário com militares americanos. Outro aspecto da resistência do Vietnã é sua extensa e dramática recuperação de terras. Em 2021, o Vietnã tinha apenas 1/10 da quantidade de terras recuperadas pela China nas ilhas Spratly. Em 2024, no entanto, o Vietnã havia recuperado 2/3 da terra que a China tinha, e em 2025 o Vietnã provavelmente igualará a área da China. Enquanto a China ocupa as 3 maiores formações das Spratly, os recifes Mischief, Sub e Fieri Croix, o Vietnã ocupa as 4 maiores seguintes. Talvez a evidência mais clara da contraprodutividade da agressividade chinesa no mar da China Meridional seja o caso das Filipinas. O assédio chinês a embarcações filipinas, especialmente aquelas que tentavam revezamento e reabastecimento dos soldados que guarneciam o naufragado Sierra Madre em Second Thomas Shoal, ganhou a atenção internacional em 2024. Esses incidentes enquadraram a China como um tirano, empregando navios maiores e mais numerosos para abarroar e lançar canhões de água contra os barcos filipinos que estavam em desvantagem. Os ataques chineses se agravaram, tanto que o governo americano se ofereceu para escoltar navios filipinos, isso teria forçado a China a recuar ou incorrer em um nível de risco muito maior. Felizmente para Pequim, as Filipinas estavam determinadas a confiar em seus próprios esforços e recusar a ajuda americana. O governo chinês pareceu concluir que, devido a danos à reputação, há um risco inaceitavelmente alto de escalada ou uma combinação de ambos. Uma trégua em torno do Second Thomas Shoal era desejável. Em junho de 2024, a China e as Filipinas chegaram discretamente a um acordo com o objetivo de evitar novos incidentes. Esse acordo foi mantido até o início de 2025, embora as duas partes discordassem sobre os detalhes, como a obrigação das Filipinas de notificar a China com antecedência sobre missões de rotação, reabastecimento. As Filipinas conseguiram realizar reparos suficientes na decadente Sierra Madre em 2024 para ampliar ainda mais a sua utilidade como posto avançado e improvisado. A redução dos confrontos intensificados em torno do Second Thomas Shoal foi encorajada. Essa trégua, no entanto, não indica que a China esteja abandonando a política de assédio. Em vez disso, ela está mudando para outros locais. Um navio da Guarda Costeira das Filipinas ancorou em Sabina Shoal por cerca de 5 meses no ano passado. Os chineses interromperam as missões de reabastecimento daquele navio, forçando a partir. Este ano, as tensões voltaram a se intensificar em torno do Scarborough Shoal. Os incidentes incluíram um helicóptero chinês voando intencionalmente perto de um avião filipino e mais quase abarroamentos por navios da Marinha e da Guarda Costeira chinesas. Como se para ampliar a mensagem, para além dos reclamantes na disputa territorial, em fevereiro, um caça chinês lançou sinalizadores na frente de uma aeronave P-8 australiana voando em espaço aéreo internacional perto das ilhas Paracel.
O acesso chinês com o objetivo de intimidar as Filipinas a se acomodarem com Pequim induziu, em vez disso, a reação oposta. Manila iniciou um aumento de armamento. Planeja comprar a caça F-16 dos Estados Unidos, a maior compra de armas estrangeiras já feita pelas Filipinas, a aceitar algum dado adicional em suas relações com Pequim, ao hospedar sistemas avançados de mísseis Typhoon em meses dos Estados Unidos que seriam úteis em um conflito militar dos Estados Unidos contra a China. Também está adquirindo 2 corvetes da Coreia do Sul e 20 drones da Austrália. Combinadas, essas aquisições apresentam um grande aumento na capacidade das Forças Armadas Filipinas em sua escalada de assédio contra as Filipinas. Pequim não conseguiu desalojar a Sierra Madre, enquanto involuntariamente persuadiu as Filipinas a fortalecer sua cooperação de segurança com os Estados Unidos e reforçar suas forças armadas. Um dos motivos pelos quais é improvável que a política da China mude é o receio do governo Xi Jinping de sofrer uma derrota percebida. A compreensão de Pequim sobre a questão está firmemente e provavelmente irremediavelmente ancorada em uma narrativa que praticamente impede o governo chinês de moderar sua política. Para os cidadãos da China, a China, por definição, não pode ser um valentão expansionista, pois acreditam que isso é uma impossibilidade histórica, cultural e política. A linha do partido é que a oposição filipina às tentativas chinesas de reivindicar a propriedade da zona econômica exclusiva das Filipinas não se baseia em interesses nacionais legítimos, mas reflete a influência dos políticos filipinos que tentam obter votos e de um governo dos Estados Unidos que usa as Filipinas como um peão para conter a China. Em vez disso, a China tenta forçar as Filipinas a desocupar o segundo Thomas Cholau, e o governo da China apresenta a questão de Sierra Madre como uma tentativa chinesa de restaurar o status quo. Pequim afirma que o navio da Marinha Filipina, em ruínas da época da Segunda Guerra Mundial, encalhou acidentalmente no banco de areia e Manila prometeu revocá-lo, mas posteriormente voltou atrás. Fontes nas Filipinas afirmam que o navio encalhou intencionalmente e que o governo filipino nunca se comprometeu a revocá-lo. A narrativa do Partido Comunista também afirma que as Filipinas tentaram primeiro e repetidamente ocupar Scarborough, Cholau e o Recife de Sandkai. Observadores internacionais podem se surpreender ao saber que comentaristas do Partido Comunista da China às vezes citam a declaração de conduta das partes do Mar da China Meridional de 2002, que proíbe os requerentes de ocupar novas áreas desocupadas. Nas críticas chinesas às Filipinas, diante dessa perspectiva, os chineses tenderiam a encarar qualquer concessão por parte de seus líderes como a rendição, as tentativas de pretendentes rivais de avançar unilateralmente suas participações às custas da China. Pior ainda, todos os pretendentes rivais são muito menores e mais fracos do que a China. Portanto, não há desculpa para Pequim se recusar a proteger vigorosamente o suposto direito da China. A segunda razão pela qual Pequim não abandonará sua política de pressão e intimidação no Mar da China Meridional é que a força do compromisso dos Estados Unidos em defender seus amigos regionais está em questão. A liderança da China vê uma oportunidade de testar a disposição do governo Trump em dar continuidade à política do governo Biden e fortalecer a cooperação em segurança com as Filipinas. Comparado ao governo americano anterior, Trump parece mais avesso a uma guerra com a China por Taiwan ou por ruschidos desabitados no Mar da China Meridional e mais receptivo a uma retirada do leste asiático. A importância estratégica do sudoeste asiático não poupou das elevadas tarifas recíprocas anunciadas por Washington em abril, que ameaçam esses países com graves dificuldades econômicas. A amizade histórica e os valores democráticos compartilhados que pareciam unir os Estados Unidos e as Filipinas pareciam ter pouca importância à medida que o governo Trump se distanciava de seus aliados na Europa Ocidental. Além disso, Trump tem um histórico de repetir que seus principais assessores sigam uma política dura em relação à China, apenas para intervir abruptamente com uma abordagem mais conciliatória se um acordo econômico bilateral parecer próximo. A incapacidade da China de mudar políticas de baixo desempenho não deve ser subestimada. Este é um governo que, após o desmantelamento espetacular das liberdades civis em Hong Kong, ainda apregou a ideia de um país, dois sistemas para Taiwan. Os chineses parecem comprometidos com a guerra na zona cinzenta, com um número crescente de plataformas e novas bases. Mesmo com os estados regionais se mantendo firmes, a carroça segue em frente, apesar do perigo previsto. China é a ameaça existencial à segurança dos Estados Unidos, afirma CIA. China é a ameaça existencial à segurança dos Estados Unidos, afirma CIA. O vice-diretor da CIA, Michel Eilis, disse a Axios em uma entrevista que a principal prioridade da nova liderança da agência é a China.
e em particular ajudar as empresas americanas a manter uma vantagem tecnológica decisiva sobre Pequim em áreas como inteligência artificial, chips, biotecnologia e produção de baterias. A China é uma ameaça existencial à segurança americana que nunca enfrentamos antes. Precisamos de mais pessoas com habilidades tecnológicas, declarou Eles. Além disso, o alto funcionário observou que a Rússia, Irã e Coreia do Norte permanecem sendo prioridades na área de coleta de informações e que a CIA também começará a prestar mais atenção aos cartéis de drogas. Confira mais detalhes sobre acidente grave envolvendo um destroyer da Coreia do Norte. O navio recém-construído de 5 mil toneladas sofreu ontem, 21 de 5 de 2025, um acidente durante o lançamento nas águas da cidade portuária de Chongjin. Segundo relatos, devido a erros operacionais e má gestão, o navio ficou encalhado com danos na estrutura e não saindo da rampa do lançamento. O líder norte-coreano Kim Jong-un, que testemunhou o incidente, condenou como um ato criminoso causado por total negligência e alertou que os responsáveis enfrentarão consequências da reunião do Comitê Central do Partido no próximo mês. Ucrânia enfrenta risco crescente de colapso militar total se não houver acordo. Na publicação de Trump, onde Truth Social, após seu telefonema com Putin na última segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos escreveu que o tom e o espírito da conversa foram excelentes. Putin também expressou um otimismo cauteloso, acrescentando que a ligação foi muito significativa. Palavras à parte, as realidades do terreno não indicam que a paz esteja mais próxima hoje do que antes da ligação. Se Trump e Putin fizeram comentários otimistas após o telefonema, houve comentários ansiosos vindo de líderes europeus e ucranianos. Sua angústia é justificada, embora não porque suas posições sejam sólidas ou lógicas. Em vez disso, a relutância europeia e ucraniana em reconhecer realidades dolorosamente evidentes que os mantêm em desacordo com as opiniões de Trump. Esse é um problema real, pelo menos para a Ucrânia. Voltando a 18 de abril, o secretário de Estado Marco Rubio disse sobre os dois lados: se estivermos tão distantes que um acordo não aconteça, então o presidente está pronto para seguir em frente. Isso foi repetido por Trump em uma entrevista à NBC em 4 de maio, quando admitiu que pode chegar um momento em que ele se afastará. No entanto, considerando as posições dos dois lados agora, após a conversa entre Trump e Putin, esse momento de se afastar pode estar próximo. Do lado russo, a solução para a guerra é A. Continuar as negociações incondicionais, enquanto B. Continuar a lutar, e C. Se suas condições puderem ser totalmente cumpridas, adotar um cessar-fogo. O lado ucraniano, no entanto, quer um cessar-fogo incondicional primeiro, sanções adicionais à Rússia para forçá-la a aceitar a paz nos termos ucranianos, e C. Não abrir mão de nenhum território soberano. Essas são posições totalmente irreconciliáveis e, de fato, pode-se argumentar que estão mais distantes agora do que em 18 de abril. Na quarta-feira, Zelensky publicou no X que havia acabado de conversar com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e que ambos concordaram que era essencial que todas as decisões fossem coordenadas. Só assim as sanções seriam eficazes. Sem pressão sobre Moscou, uma paz justa não pode ser alcançada. Todos entendem isso. A União Europeia continua sem fazer esforços diplomáticos para encontrar um fim à guerra. Como escreveu hoje o chefe da diplomacia, Kaja Kallas, que quanto mais tempo a Rússia travar a guerra, mais dura será a nossa resposta em termos de sanções. O presidente francês Emmanuel Macron afirma que a Rússia precisa primeiro aceitar um cessar-fogo incondicional de 30 dias. Na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, rejeitou categoricamente a exposição, dizendo: agora, quando nos dizem vamos fazer uma trégua e depois veremos. Não, pessoal, já estivemos nessas histórias, não queremos mais isso. Um lado precisa ceder ao outro e até o momento nenhum dos dois demonstra o menor interesse em ceder ao seu oponente. Onde então isso deixa a situação? Pergunta. Em um impasse, pergunta. Não, a guerra não está em um impasse, mas os russos continuam vencendo em campo. Na semana passada, o New York Times revelou que, nos 16 meses anteriores, os russos haviam capturado 4.550 km² de território ucraniano. O artigo admitiu que as baixas ucranianas poderiam ter uma consequência catastrófica, observando que guerra de atrito, ganhos incrementais pode prenunciar um avanço se o lado perdedor ficar sem tropas e munição e suas linhas defensivas finalmente entrarem em colapso.
Isso se soma à reportagem do New York Times em outubro de 2024, que relatou que a Rússia vinha tomando território ucraniano todos os meses desde novembro de 2022. Nos últimos dias, o comandante da 47ª Brigada Mecanizada de Elite da Ucrânia havia renunciado ao cargo porque a perda estúpida de pessoas tremendo diante de generais estúpidos não leva a nada além de fracasso. Enquanto a liderança ucraniana demitiu o comandante da 59ª Brigada. Zelensky e seus apoiadores europeus acreditam que o sitiado exército ucraniano pode continuar a lutar indefinidamente, perdendo milhares de soldados todos os meses, e que nunca haverá uma ruptura nas linhas ou uma revolta das tropas. Eles estão jogando, com o perdão do trocadilho, roleta russa. Ninguém pode sofrer esse tipo de perda e lutar como robôs para sempre. Considere também o fato de que, após o término do pacote de ajuda de 61 bilhões de Biden, de maio de 2024, não haverá mais ajuda americana. A Europa claramente não pode compensar a ausência de ajuda militar americana sozinha. Portanto, potencialmente, dentro de alguns meses, a matemática do campo de batalha começará a pesar cada vez mais contra a Ucrânia, enquanto a Rússia continuará se fortalecendo e se expandindo militarmente. O colapso da capacidade da Ucrânia de defender seu país torna-se cada vez mais possível à medida que entramos na temporada de combate de verão. A única coisa que faz sentido militar ou diplomático neste momento é reconhecer a dura verdade de que não há caminho para o sucesso ucraniano. O Ocidente em geral não tem capacidade ou influência para forçar a Rússia a fazer quaisquer concessões. Se mantivermos a ficção de que palavras fortes deterão as forças armadas russas involuntariamente, tornamos mais provável o cenário de pesadelo para Kiev e Bruxelas, a derrota militar da Ucrânia. O tanque Merkava de Israel é uma arma maravilhosa de campo de batalha que quase nenhum exército consegue alcançar. O tanque de batalha principal Merkava de Israel é amplamente considerado um dos melhores e mais eficazes séries de tanques do mundo atualmente. Dado o número de conflitos em que Israel esteve envolvido, a série Merkava provou seu valor inúmeras vezes no campo de batalha. O tanque tem uma longa e rica história, projetado para atender às necessidades estratégicas específicas de Israel e reduzir a dependência do país de fornecedores estrangeiros. O mercado passou por muitas melhorias em seu design ao longo dos anos, destacando a adaptabilidade do tanque a ambientes mutáveis. Nos primeiros anos de sua independência, Israel dependia fortemente da ajuda militar estrangeira e da compra de armas. O exército de Israel operava uma frota diversificada de tanques, incluindo Centauros britânicos, M48 Pattons e M60S americanos, AMX-13S franceses e até mesmo modelo soviético ocasional. Embora esses tanques cumprissem seu propósito, eles não foram projetados levando em consideração o ambiente geográfico específico de Israel. A situação se tornou ainda mais precária em 1969, quando a Inglaterra, sob pressão de países árabes, recusou-se a vender o tanque Chieftain a Israel. Essa decisão política ressaltou os riscos da dependência dos fornecedores estrangeiros para equipamentos de defesa essenciais. Ficou evidente que Israel precisava desenvolver seu tanque para garantir autonomia estratégica e adaptar suas forças blindadas aos seus desafios específicos. A Guerra do Yom Kippur de 1973 reforçou ainda mais a necessidade de um tanque nacional. Durante o conflito, unidades blindadas israelenses sofreram perdas para as forças egípcias e sírias equipadas com mísseis guiados antitanque avançados e granadas propelidas por foguete. Apesar da vitória da guerra, o conflito expôs vulnerabilidades na frota de tanques israelenses. Os tanques israelenses estavam se tornando obsoletos e vulneráveis às armas antitanques da época. Essas lições aprendidas no campo de batalha se tornaram a base da filosofia de design do Merkava, que priorizava a segurança da tripulação acima de tudo. O desenvolvimento do Merkava começou em meados da década de 1970, sob a liderança do general de Israel Tal, o principal estrategista militar do país e ex-comandante de tanques. O protótipo foi concluído em 1974 e o Merkava Mark I entrou em serviço em 1979. Esta versão inicial introduziu vários recursos inovadores. Por exemplo, o motor foi posicionado na frente do tanque, uma mudança radical em relação ao design de tanques convencionais.
Essa configuração proporcionava uma camada adicional de proteção para o compartimento da tripulação. A traseira do tanque foi projetada para transportar infantaria ou evacuar soldados feridos, aumentando a versatilidade do veículo. O Merkava Mark I também foi equipado com habilidade modular inclinada, que poderia ser facilmente substituído ou atualizado em campo. Um canhão de 105 mm, adaptado do Royal Ordnance L7 britânico. O Merkava Mark II, lançado em 1983, incorporou melhorias baseadas na experiência do combate no Líbano. Apresentava proteção de blindagem aprimorada especialmente contra minas e APG, MS, um sistema de controle de tiro aprimorado para maior precisão de mira. Lançadores de granadas de fumaça foram adicionados para fornecer ocultação e contramedidas com o sistema de mira inimigos. Em 1990, o Merkava Mark III representou um salto significativo em design e tecnologia. Foi equipado com um canhão de alma lisa de 120 mm, substituindo o modelo anterior de 105 mm. Alinhando-se aos padrões da OTAN para munição, motor diesel mais potente de 1.200 cavalos, melhorou a mobilidade do tanque, enquanto um sistema avançado de controle de tiro permitiu disparos precisos em movimento e melhor aquisição de alvos. Essa melhoria torna o Mark III uma presença formidável no campo de batalha. A versão mais avançada até o momento, o Merkava Mark IV, entrou em serviço em 2004. O Mark IV é o ápice de décadas de experiência e avanço tecnológico. De suas adições mais notáveis é o sistema de proteção ativa Trophy, desenvolvido pela Rafael Advanced Defense Systems. Esse sistema detecta e intercepta mísseis e RPGs antes que eles atinjam o tanque, aumentando significativamente a capacidade de sobrevivência. O Mark IV também conta com blindagem composta modular que proporciona proteção superior e pode ser rapidamente substituído em campo. Seus sistemas digitais permitem o compartilhamento de dados em tempo real e percepção situacional, proporcionando aos comandantes uma visão abrangente do ambiente de combate. O novo motor de 1.500 cavalos de potência e o sistema de suspensão atualizado do tanque melhorará ainda mais sua mobilidade e desempenho. A filosofia de design do Merkava o diferencia de outros tanques de batalha principais. Embora muitos tanques ocidentais priorizem poder de fogo e velocidade, não enfatiza a segurança da tripulação tanto quanto o Merkava. O motor frontal protege a tripulação e uma escotilha de escape permite uma saída segura sob fogo. O compartimento traseiro pode transportar infantaria, médicos ou suprimentos, transportando o tanque. É um veículo blindado híbrido para transporte pessoal. Essa ênfase na sobrevivência reflete os valores sociais da doutrina militar de Israel, onde cada soldado é considerado vital. O Merkava provou seu valor em combate em inúmeros confrontos, particularmente no Líbano e em Gaza. Sua capacidade de sobrevivência salvou inúmeras vidas e sua adaptabilidade o tornou eficaz tanto em terrenos abertos quanto em combates urbanos. Seu canhão principal e seus avançados sistemas de mira o tornam uma presença letal no campo de batalha, enquanto o TOF APS demonstrou sua eficácia na interceptação de ameaça em tempo real, apesar de seu peso elevado, que pode limitar a mobilidade em certos terrenos. O desempenho do Merkava lhe rendeu uma reputação de um dos principais MBTS do mundo. $2.200 e contando, porque a Turquia tem tantos tanques. O exército turco é o segundo maior entre os membros da OTAN. O exército turco mantém mais de 2.200 tanques de batalha principais, 700 modernos e 1.500 mais antigos atualizados. A indústria de defesa turca também se especializou em plataformas blindadas 4x4, 6x6 e 8x8. Veículos de combate de infantaria sobre esteiras, tanques de batalha e sistema de armas. Esse acúmulo é indicativo das aspirações da Turquia sob o governo do presidente Erdogan. O exército turco depende há muito tempo dos Estados Unidos da Alemanha para a maioria de seus sistemas de armas. No entanto, na década de 1980, a Turquia, juntamente com outras nações da OTAN, buscou desenvolver sua capacidade de produção de armas para reduzir sua dependência de fabricantes estrangeiros e modernizar suas armas. Mas por que os turcos precisam de tantos tanques? Pergunta. Os exemplos a seguir explicam o raciocínio por trás disso. Os turcos almejam papéis muito maiores no Oriente Médio e nos Balcãs. Erdogan tem como objetivo se tornar um império otomano moderno. A Turquia vem se afastando lentamente do Ocidente, reafirmando sua herança otomana sob o governo Erdogan, incluindo o ensino da língua e a exibição das bandeiras otomanas para dignatários estrangeiros visitantes. Eventos recentes no Iraque e na Síria comprovam isso. A Turquia é, por enquanto, a grande vencedora da última campanha na Síria, escreveu o Jerusalem Post.
Erdogan, que lidera, também é o arquiteto de uma rota alternativa de transporte de energia para o Irã, que encurtará e reduzirá o custo de energia para a Europa e o Ocidente, alavancando sua influência no bloco de estados turcos, Turcomenistão, Uzbequistão, Azerbaijão, etc., e na Síria, bem como por meio de seu recente fortalecimento de laços com a Arábia Saudita. A ideia de Erdogan é de um novo Império Otomano com a liderança sunita radical em Ankara concretiza o simbolismo de Jerusalém para o mundo muçulmano. Ele, assim como os ayatollahs xiitas radicais do Irã, fala de tudo para libertar dos infiéis sionistas. Esse movimento ocorrerá a menos que a União, Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, que o presidente Trump tem promovendo em sua última viagem ao Oriente Médio, encorajando os sauditas a aderir aos acordos de Abraão, se concretizem. Apesar de serem membros da OTAN e aparentemente aliados, a Turquia e a Grécia têm uma animosidade de séculos que ameaçou explodir diversas vezes no século passado. Os gregos mantêm 1.365 tanques para sua defesa, principalmente devido às suas antigas disputas territoriais com a Turquia, particularmente sobre o Chipre e o Mediterrâneo Oriental. Essa ameaça percebida pela Turquia, bem como legado histórico de conflitos e competição contínua, alimentam os significativos gastos metais e o estoque de tanques da Grécia. A ocupação militar turca no norte do Chipre em 1974 continua sendo um ponto significativo de discórdia entre os dois países, levando a um aumento militar sustentado de ambos os lados. A Turquia deverá iniciar a produção do seu primeiro tanque de produção nacional, o Altay, em 30 de agosto de 2025. O desenvolvimento do tanque Altay representa uma mudança significativa na estratégia de defesa nacional. Até agora, a Turquia dependia fortemente de fornecedores estrangeiros para seus equipamentos militares, especialmente para veículos blindados avançados, mas agora, ao se distanciar do Ocidente, o exército turco está se tornando mais autossuficiente. O tanque de batalha principal, Altay, é um tanque de quarta geração baseado no K2 Black Panther coreano e no Leopard alemão. Os primeiros 100 tanques Altay, parte de uma produção inicial planejada de 250 unidades, serão equipados com motores e sistemas de transmissão fornecidos pela Coreia do Sul. Esse trem de força consiste no motor diesel DV27K, na transmissão ST15K, comprovados em diversas aplicações militares. Seu armamento principal é um canhão de arma L-55 de 120 mm, fabricado pela MKE, sob um acordo de transferência de tecnologia com a Hyundai Rotem. Após a construção dos 250 tanques iniciais, está programada a integração do seu próprio sistema de propulsão Batu, produzido internamente. O motor Batu, o motor V12 a diesel de 1.500 cavalos de potência, combinado com a transmissão de 6 marchas à frente e 2 a ré, proporcionará ao Altay maior desempenho e mobilidade do campo de batalha. O exército turco planeja comprar 1.000 tanques Altay. Os turcos estão mantendo tantos tanques porque planejam precisar deles em um futuro muito próximo. Isso pode não ter os interesses da OTAN em mente. Os submarinos de ataque nuclear AUKUS da Austrália têm uma missão. O Pacto de Segurança AUKUS une os Estados Unidos, a Inglaterra e a Austrália no desenvolvimento de uma nova geração de submarinos de ataque avançados com propulsão nuclear, projetado para deter a China no Indo-Pacífico. Esses submarinos de aproximadamente 10 mil toneladas esperados para a Inglaterra no final da década de 2030 e para a Austrália no início da década de 2040. Com a Austrália também adquirindo barcos provisórios da classe Virgin dos Estados Unidos, aproveitaram a tecnologia de ponta dos submarinos dos Estados Unidos, incluindo navegação, fly-by-wire e sistemas avançados de dados de sensores. O esforço trilateral enfatiza componentes comuns e interoperabilidade, com a coisa recente acelerando o compartilhamento de tecnologia, como para sistemas anti-não tripulados para reforçar o domínio submarino coletivo. Os Estados Unidos, a Austrália e a Inglaterra estão avançando em um esforço multinacional para construir uma nova geração de submarinos de ataque
Com o objetivo de ajudar a deter a China no Pacífico, o esforço amplamente conhecido como AUKUS visa resultar na implantação de novos submarinos australianos e ingleses, apoiados pela tecnologia de ponta de submarinos de ataque dos Estados Unidos. A Marinha Real da Inglaterra está se preparando para lançar seu novo submarino no final da década de 2030. A Marinha Real australiana planeja fazer o mesmo no início da década de 40. De 2040, os planos para cada país membro são bastante deliberados, já que a Marinha Real inglesa pretende substituir seus atuais submarinos de ataque da classe Astute pelo AUKUS. A Austrália substituirá seus antigos submarinos da classe Collins. A Marinha dos Estados Unidos, conhecida por seu sucesso no desenvolvimento de novas tecnologias para seus submarinos da classe Virginia, fornecerá informações tecnológicas colaborativas e sistemas de ponta para integração ao AUKUS. Usando componentes comuns e sinergia tecnológica trilateral, os colaboradores da nação AUKUS estão buscando uma força integrada capaz de interoperar em termos de compartilhamento de dados e comunicação para fortalecer um esforço combinado de dissuasão para dissuadir a China no reino subaquático. A integração multinacional é provavelmente um dos principais motivos pelas quais a Austrália planeja adquirir 5 submarinos AUKUS e depois comprar até 3 submarinos de ataque da classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos. Faria sentido que a Marinha Real australiana também adquirisse submarinos da classe Virginia, dadas as sinergias tecnológicas. Uma vez concluídos, os submarinos AUKUS deslocarão 10 mil toneladas e serão movidos pelos reatores de água pressurizados da Rolls-Royce. Tripulações de submarinos dos 3 países membros planejam treinar e patrulhar juntas, utilizando peças e componentes comuns apoiados por suporte e manutenção conjunta, projetado para contrabalancear as vantagens regionais e navais da China no Pacífico. O esforço AUKUS faz grande sentido estratégico. A Marinha do Exército de Libertação Popular da China já é maior que a Marinha dos Estados Unidos, embora possa não ser superior de forma mensurável, está crescendo em tamanho e sofisticação tecnológica. Os navios de superfície da Marinha dos Estados Unidos podem estar posicionados para prevalecer em qualquer tipo de conflito de grande potência aberto ou em águas azuis. Mais grandes navios de superfície de grandes e calados são facilmente vistos por satélites, drones e radares de superfície. Por essas e outras razões, os Estados Unidos e seus aliados estariam bem servidos se preservar a sua superioridade submarina. Não seria exagero dizer que os submarinos poderiam fazer a diferença em qualquer esforço para salvar Taiwan do ataque anfíbio chinês. Submarinos de ataque dos 3 países poderiam se combinar para gerar grandes quantidades de poder de fogo no caso de uma guerra entre grandes potências no Pacífico, e barcos tecnologicamente avançados estariam bem posicionados para conduzir missões clandestinas de reconhecimento mais próximas da costa inimiga. O acordo com o AUKUS inclui especificamente esforços cooperativos para incorporar a tecnologia da classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos, e todos os detalhes relacionados a isso provavelmente não estão disponíveis. No entanto, os submarinos de ataque da classe Virginia Block 3, 4 e 5 são construídos com uma série de inovações revolucionárias que provavelmente influenciarão o esforço da AUKUS. Por exemplo, os submarinos Virginia do Bloco 3 são construídos em um sistema de navegação computadorizado automatizado, acionado por joystick do tipo fly-by-wire. Esse sistema permite que humanos executem funções críticas de comando e controle, enquanto o sistema computadorizado mantém a profundidade, a velocidade e a precisão da navegação. É provável que esse tipo de tecnologia de navegação submarina de última geração também esteja sendo usado no AUKUS, dado sua capacidade de ir além dos controles mecânicos ou hidráulicos e melhorar enormemente a segurança, a precisão da navegação e as métricas vitais relacionadas ao movimento do barco. Os submarinos Virginia também são construídos com um novo cabo de fibra ótica que conecta os dados dos sensores recebidos de um periscópio a outros locais no barco, permitindo que os comandantes vejam as imagens sem precisar ficar embaixo do periscópio. Isso oferece suporte à tomada de decisões de alto nível em tempo real em todo o barco para comandantes que não sofreram nenhum atraso ou latência quando se trata de receber a entrada do sensor mais oportuno e relevante. Para agilizar e simplificar o desenvolvimento dos barcos, todos os 3 países membros do AUKUS assinaram recentemente um acordo relacionado à aceleração e ao compartilhamento de tecnologia de veículos antissubmarinos.
Isso é essencial em termos de desenvolvimento rápido e bem-sucedido e integrado, pois permitirá que os países membros compartilhem tecnologia sem precisar de uma licença de exportação. De acordo com o interessante ensaio da Europe Security in Defense